Boa tarde, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy. É com muita alegria que vamos iniciar agora o nosso aprofundamento mariano sobre a Mariologia com o tema Aparecida. Então, que todos nós possamos hoje, estamos aqui em honra a Nossa Senhora, onde nós estamos sob a intercessão The Bluetooth device is ready to pair. Line in. Perdão, ao vivo é assim, né? Então, que nós hoje possamos nos colocar sob a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e que nós possamos clamar ao Senhor Deus que nos conceda a graça de estarmos unidos na presença de Deus, para que possamos glorificar ao nome de Jesus. Então, vamos iniciar a nossa formação rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da sabedoria. Ó Deus de nossos pais, reconhecemos a necessidade infinita que temos de vossa divina sabedoria. Rogamo-vos com toda urgência possível e com a mais profunda humildade. Enviai-nos, Senhor, essa sabedoria para assistir nossa fraqueza, para esclarecer nossos espíritos, para abrasar nossos corações, para falar e agir, para trabalhar e sofrer em harmonia convosco e para dirigir nossos passos e para preencher nossas almas das virtudes de Jesus Cristo e dos dons do Espírito Santo, pois só ela encerra todos os vossos bens. Pai misericordioso, rogamo-vos o tesouro infinito da vossa divina sabedoria. Amém. E que nós possamos agora também fazer a oração: ó Jesus, que viveis em Maria. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude da vossa força, na perfeição de vossos caminhos, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai sobre todo o poder inimigo em vosso espírito e para a glória do Pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, Ave Maria Estela, Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser vossa mãe, ser nossa mãe, levando a vossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que ainda vai chegar, vai ver essa live. Aprofundamento, Mariologia, tema Aparecida. Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, que nós possamos fazer todo esse momento em honra à bem-aventurada Virgem Maria e honrando Nossa Senhora. Também queremos fazer em especial pedindo a paz para os israelitas e para os palestinos, que nós possamos também orar por Jerusalém. Então agora vamos iniciar a nossa formação. Circunstâncias do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O achado da imagem se deu nas águas do rio Paraíba, entre os dias 17 e 30 de outubro de 1717.
Então, a Missão Chamas Abrasadoras se sente honrada porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida aconteceu aqui no Vale do Paraíba. Então é uma alegria para mim hoje poder falar sobre isso, onde a imagem se deu nas águas do Rio Paraíba no ano de 1717, entre os dias 17 e 30. Passava por Guaratinguetá, nessa ocasião, o conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida e Portugal, governador das capitanias de São Paulo e Minas Gerais, que se dirigia para Ribeirão do Carmo, sede do governo. Chegou a Guaratinguetá em 17 de 10 de 1717 e permaneceu até 30 de 10 de 1717. Então aqui nós estamos aqui falando do contexto da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, onde neste momento, nesse contexto do dia 17 do 10 ao dia 30 do 10, que foi o achado de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba, estava vindo para o Vale do Paraíba o governador, o Dom Pedro de Almeida e Portugal, governador das capitanias de São Paulo e Minas Gerais, o conde de Assumar. Então, aqui interessante ver, nesse momento que nós estamos vivendo em 2023, a ligação da aparição de Nossa Senhora Aparecida com alguém que fazia parte da hierarquia governamental, do governo. A Câmara Municipal de Guaratinguetá convocou os pescadores da região para apanharem a maior quantidade possível de peixes para a mesa do governador e sua comitiva. Então, a Câmara Municipal de Guaratinguetá, sabendo da vinda do conde Assumar, que era o governador das capitanias de São Paulo e Minas Gerais, Dom Pedro de Almeida e Portugal, eles pediram para que os pescadores fossem ao Rio Paraíba para pescar o maior número de peixes possível, para que esses peixes pudessem servir à mesa do governador. E olha que interessante, né? Então aqui nós já podemos ver que nós podemos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para os agentes do governo, pois foi numa situação da vinda de um governador para o Vale do Paraíba, para Guaratinguetá, que Nossa Senhora Aparecida foi encontrada. Então, os pescadores foram convocados pela Câmara Municipal de Guaratinguetá para a pescaria. Muitos pescadores, atendendo o pedido, saíram para a faina da pesca, entre os quais 3 ficaram conhecidos: Domingos Martins Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. Estes iniciaram a pescaria no porto de José Correia Leite, descendo até o porto de Itaguaçu. Entrando em suas canoas, se recomendaram a Deus e se recomendaram a proteção de Nossa Senhora da Conceição. Então aqui podemos ver que vários pescadores foram para a pesca, mas 3 se destacaram. E é interessante saber que quando os pescadores entraram nas canoas, o que eles fizeram? Eles se recomendaram a Deus e se recomendaram a proteção de Nossa Senhora da Conceição. Então aqui a importância quando surgiu a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba, nós podemos ver aqui uma resposta da oração desses pescadores que tinham uma incumbência da Câmara de Guaratinguetá para que pudesse pescar e encher a mesa do governador, para saciar a comitiva do governador e o próprio governador. Então eles, com essa incumbência, por serem pescadores, sabendo da dificuldade da pescaria, recomendaram a pescaria a Deus e a Nossa Senhora da Conceição. E
a Mariologia vai nos ensinar que, por causa dessa atitude, 3 pescadores ficaram conhecidos, que foram Domingos Martins Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. Então aqui a importância de tudo que nós formos fazer, qualquer trabalho que nós formos fazer, qualquer incumbência que nós tivermos, qualquer chamado que nós tivermos, que nós possamos nos recomendar a Deus e a Imaculada Conceição. O livro do tombo. O primeiro livro do tombo é Paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. Foi iniciado em 1757 e registra nas páginas 98 e 99 o achado da imagem. Então, o achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida é um fato histórico. E esse fato histórico está no livro do tombo, na paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá, que foi iniciado em 1757, nas páginas 98 e 99. A narrativa foi escrita 40 anos depois do encontro da imagem, pelo pároco Padre João de Moraes Aguiar, doutor em teologia moral. Então, olha que interessante. Esse livro do tombo foi iniciado em 1757, onde está registrado o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E só que esse livro essa narrativa foi colocada no livro no ano de 1757, 40 anos depois do achado de Nossa Senhora, que foi entre os dias 17 e 30 de outubro de 1717. E todos nós aqui sabemos que 40 é um número muito importante na Bíblia, significando uma vida. 40 anos o povo caminhou no deserto, 40 dias Jesus foi tentado pelo demônio no deserto, mas também conduzido pelo Espírito Santo. Então, o número 40 é um número muito importante nas Escrituras. E interessante que foi 40 anos depois, em 1757, que o encontro de Nossa Senhora Aparecida foi colocado no livro do tombo. A narrativa do livro do tombo, 1757. O pescador João Alves, no porto de Itaguaçu, lançou a sua rede de rastro. Tirou o corpo da senhora sem cabeça. Lançando mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mesma senhora, não se sabendo nunca quem ali a lançou. Ele guardou a imagem em volta num pano e continuou a pescaria, não tendo até então tomado peixe algum. Dali por diante, ou seja, após o achado de Nossa Senhora, do corpo de Nossa Senhora e da cabeça de Nossa Senhora, foi copiosa a pescaria em poucos laços. E, receoso com seus companheiros de naufragarem pelo muito peixe que tinham nas canoas, se retiraram para suas vivendas, admirados deste sucesso. Então, olha que interessante, né? Aqui se diz que o pescador João Alves, do porto de Itaguaçu, lançou a rede. Mas quando ele lançou a rede, ele não pegou o peixe, mas ele pegou o corpo de Nossa Senhora. Olha que interessantíssimo, né? Eu estava aqui rezando e pedindo para Deus que Deus me iluminasse, né? E eu dizia, Senhor, mas por que o corpo primeiro, né? E o Senhor colocava no meu coração que, ao achar o corpo de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba, o Senhor quis dizer a nós a necessidade do corpo de Cristo ser mergulhado nas águas, ser batizado, a importância do batismo, a importância do corpo místico de Cristo viver as promessas do batismo, mergulhar em Deus. Por isso que o Senhor colocava no meu coração primeiramente do corpo. Mas depois a narrativa ainda diz que ele lançou mais uma vez a rede. E quando ele lançou de novo a rede, agora ele pegou a cabeça. E aí eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer? E Deus colocava no meu coração exatamente assim, que muitas vezes nós também perdemos a cabeça.
sem o batismo, nós estamos sem a cabeça. E a cabeça é quem? É Cristo. Então, quando nós nos unimos no batismo, mergulhamos nas águas, nós estamos ali pela condição do batismo incorporados no corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Então, quando nós mergulhamos no batismo, nas águas do batismo, quando nós somos batizados, nós passamos a ter a cabeça, o pensamento de Cristo Jesus. Uma mudança de pensamento, uma mudança, assim como essa narrativa está no livro de Tombo de Guaratinguetá, que foi escrito em 1757, assim também, pelo nosso batismo, a nossa história também é reescrita. Nós, o corpo místico de Cristo, temos uma cabeça, e a nossa cabeça é Cristo. E Nossa Senhora quis nos mostrar que era preciso que o corpo místico de Cristo, que havia perdido a cabeça, que mergulhasse nas águas, e ao serem batizados, assumirem as promessas do batismo, eles estariam novamente unidos à cabeça que é Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, olha que grandiosidade, né? Algo assim que muitas vezes é um fato, uma narrativa, como diz hoje, né? Simplesmente histórica. Mas olha a profundidade espiritual do acontecimento, né? E quem achou o corpo místico da Virgem Maria e a cabeça da Virgem Santíssima não foi o governador, não foi um sacerdote, não foi um bispo. Quem foi? Pescadores. Pescadores que simplesmente estavam ali nas águas do Rio Paraíba para obedecerem à hierarquia. Eles foram convocados pela Câmara de Guaratinguetá para pescarem. E eles, em obediência, foram e quando eles subiram nas canoas, antes de lançar as redes, eles se recomendaram a Deus e à proteção de Nossa Senhora da Conceição. Olha a grandiosidade. Por quem que Nossa Senhora foi encontrada? A cabeça de Nossa Senhora foi encontrada por pessoas obedientes, por pessoas que obedeceram à hierarquia, obedeceram às autoridades, né? E autoridades políticas. Obedeceram às autoridades, pela obediência foram para as águas, mas quando chegaram nas águas se lembraram que tinha uma autoridade maior, e eles estavam submissos à autoridade divina, e por isso se recomendaram a Deus e se recomendaram a Nossa Senhora da Conceição. Porque quem se recomenda a Nossa Senhora, se recomenda à Santíssima Trindade. Então, olha que interessantíssimo, né? Depois eu convido você a compartilhar esta live, porque isso é muito interessante. A notícia e suas consequências. Logo, a notícia se espalhou. 3 humildes e pobres pescadores tinham apanhado uma imagem da Senhora da Conceição. As preces feitas a Deus por sua intercessão eram logo atendidas, e a fama de seus milagres se espalhou por toda parte. Interessante também você ver a sequência dos fatos, porque eles lançaram as redes e o que eles poderiam ter pescado primeiro os peixes e depois ter encontrado a imagem de Nossa Senhora Aparecida e retribuírem essa pescaria à bem-aventurada Virgem Maria. Mas não foi o inverso. Primeiro eles acharam o corpo de Nossa Senhora, depois a cabeça, e depois eles lançaram as redes, e quando eles lançaram as redes, a pesca foi copiosa, e eles confiaram essa pescaria à Imaculada Conceição, e por isso, assim como diz, né, o ensinamento, eles continuaram a pescaria e dali por diante foi copiosa a pescaria. E eles ficaram admirados do sucesso, porque a pesca foi grande. Então, a nível espiritual, nós podemos ver também, assim como a palavra diz,
nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, antes deles pescarem, terem sucesso na pescaria, eles acharam aquilo que era mais importante. Eles acharam aquilo que era do céu e acharam a Imaculada Conceição, pura, sem pecado, sem a mancha do pecado original. Olha que interessante, né? A importância para nós de primeiro buscarmos o reino de Deus, para que tudo mais nos seja acrescentado. A Virgem Maria nos mostrou que essa palavra é uma palavra, é a verdade. Primeiro buscai o reino de Deus. O que primeiro vocês precisam encontrar primeira coisa que vocês precisam fazer é ser batizados, mergulhados nas águas, viverem as promessas do batismo, se unirem à cabeça que é Cristo, terem uma mente transformada, um pensamento transformado, e aí com isso vocês obterão sucesso em tudo que fizerem, como foi os 3 pescadores encontrando a imagem de Nossa Senhora. Depois lançando as redes e conseguindo fazer a pesca copiosa. Em janeiro de 1750 foi escrito um outro documento pelo padre jesuíta Francisco da Silveira, onde ele confirma as circunstâncias do encontro da imagem. A respeito da cor da imagem, ele diz: a imagem é de cor negra, mais clara, célebre pelos muitos milagres apurados. Então, olha que interessante essa perspectiva espiritual de um fato histórico, né? Onde aqui nós falamos agora das circunstâncias do encontro da imagem, ou seja, do contexto do encontro da imagem. Então, olha que coisa grandiosa, quantas coisas nós podemos tirar do coração de Deus quando nós mergulhamos na reflexão dos ensinamentos da igreja. E todo esse ensinamento está no dicionário de Mariologia da igreja. Então você que quer aprofundar, você pode encontrar isso no dicionário de Mariologia, sobre o tema Aparecida. Então olha quantas coisas nós podemos tirar para a nossa vida quando nós refletimos os ensinamentos da igreja e não temos esse ensinamento só como uma teoria, mas colocamos ele para dentro da nossa vida. O próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, qualquer ensinamento que você reflita na igreja, você precisa entender que é o caminho que você deve seguir. Mas também é a verdade que você deve crer, viver e testemunhar. E também é a vida que você deve viver. Então, olha que grandiosidade nós podemos tirar de tudo isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o início do culto à Mãe de Deus, sobre o novo título de Aparecida. Início do culto à Mãe de Deus, sob o novo título de Aparecida. Filipe Pedroso, mais velho dos pescadores, levou a pequena imagem partida para sua casa em Ribeirão de Sá. Impressionado com a pesca milagrosa, tomou-a em suas mãos, colocando a cabeça ao tronco, com cera de abelha de Arapuá. Fitando seu rosto, percebeu nos lábios entreabertos da imagem o sorriso compassivo da Mãe de Deus. Colocando-a em seu oratório doméstico, ele, sua família e vizinhos foram os primeiros a prestar culto a Nossa Senhora Aparecida, rezando o terço e cantando hinos em seu louvor. Então, olha que interessante. O mais velho dos pescadores, Filipe Pedroso, levou a imagem de Nossa Senhora partida para sua casa, e o que ele fez? Ele tomou em suas mãos e colou a cabeça ao tronco.
Não há como o corpo místico de Cristo o tronco ser separado da cabeça. Nós precisamos da cabeça. Por isso, mais uma vez, Nossa Senhora hoje diz: não perca a cabeça. Nós precisamos da cabeça, que é Cristo. E ele colou a cabeça ao tronco, e quando ele olhou para os lábios entreabertos de Nossa Senhora, ele viu o sorriso compassivo de Nossa Senhora. É Nossa Senhora dizendo que pelas águas do batismo, unidos à cabeça, que é Cristo, nós podemos sorrir. Nós somos pessoas alegres. Nós recuperamos a esperança, a perseverança, a alegria, o gozo. Como diz a palavra, o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. E quando ele viu o sorriso compassivo da mão de Deus, da mãe de Deus, ele erigiu um altar para a Virgem Maria. E ele poderia ter sido orgulhoso, porque afinal de contas ele foi um dos 3 que achou o corpo e a cabeça de Nossa Senhora. Mas o que ele fez? Chamou sua família, chamou seus vizinhos e foram prestar culto a Nossa Senhora. Por isso, nós não podemos ter vergonha de sermos devotos marianos dentro da nossa família. Nós não podemos ter vergonha de sermos devotos marianos na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo. Nós não podemos ter vergonha de dizer que nós prestamos sim o culto a Nossa Senhora, mas não um culto de adoração, um culto de veneração, um culto de respeito à Santa Mãe de Deus. E foi isso que o pescador fez. E qual o culto que ele prestou a Nossa Senhora? Rezou o terço. Há quanto tempo talvez você não reza o terço? Há quanto tempo talvez você não canta hinos de louvor a Nossa Senhora? Aqui a importância do terço ser acompanhado de louvores, né? Assim como diz quando os sacerdotes marianos, né? Quando se fala do cenáculo mariano, o cenáculo mariano ele é a pregação da palavra de Deus, a reza do Santo Terço e os louvores. Então, que isso seja feito, que nós possamos voltar a fazer isso em honra a Nossa Senhora. E aqui é algo importante, ele colocou o oratório, ele fez um oratório doméstico na sua casa. Ele poderia ter se gabado do que tinha acontecido, da pesca milagrosa, ele podia ter feito um arsenal, né? Por causa do achado do corpo de Nossa Senhora e da cabeça da Virgem Maria, por causa da grande pesca, porque o governador estava chegando e eles eram 3 pescadores importantes que se destacaram na pescaria, né? Ele podia ter feito tudo isso, podia ter colocado Nossa Senhora num outro lugar, num lugar onde pudesse eles ficarem em evidência, mas o que ele fez? Ele levou Nossa Senhora para casa. E aqui há algo revelador. Quando nós somos batizados nas águas, quando nós recebemos batismo, nos unimos à cabeça que é Cristo, junto com tudo isso, nós também, o Senhor nos dá a graça de sermos uma família doméstica. O Senhor nos dá a graça de levar Nossa Senhora conosco. Assim como Ele disse no alto da cruz: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Então, que agora nós possamos, compreendendo tudo isso, que dentro desse fato histórico há muitas coisas que podem ser observadas, há muitas coisas que podem ser refletidas, que hoje você faça um oratório para Nossa Senhora na sua casa, em honra de todos os milagres que ela já fez na tua vida, e se você até hoje ainda não confiava na intercessão mariana, que você possa saber que pela intercessão mariana muitos milagres acontecem. Então faça um oratório na sua casa, não tenha vergonha, não tenha medo de colocar Nossa Senhora num lugar especial, não tenha medo de colocar a Virgem Maria num lugar de destaque na sua casa, não tenha medo de chamar a sua família, os seus vizinhos, para rezar o terço e para cantar louvores à Virgem Maria, que você possa assumir hoje essa graça, essa devoção, a devoção familiar.
a devoção familiar nascia. E a devoção familiar com aquela imagem, que em razão das circunstâncias extraordinárias de seu achado, passou a ser invocado com o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque foi encontrada no Rio Paraíba, porque foi, assim como dizia no início, foi encontrada no Rio Paraíba, e por isso ela recebeu agora o nome, o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Por isso que hoje você possa compreender essas verdades e levar Nossa Senhora para a sua casa. Em 1732, Felipe Pedroso mudou-se para o porto de Itaguaçu. Seu filho Atanásio Pedroso construiu um oratório ou capela junto da estrada. Agora, Felipe Pedroso mudou. Foi para ele que erigiu um oratório familiar, um oratório doméstico na sua casa. Ele mudou de cidade. E o seu filho Atanásio agora colocou o oratório, a capela, junto da estrada. E olha que interessante. Entre 1732 e 1745, nele o culto se tornou mais intenso, espalhando-se por toda parte, sobretudo depois do milagre das velas. E o que foi o milagre das velas? Certa noite de sábado, documenta o achado da imagem, o povo se encontrava no oratório, na beira da estrada, para fazer as devoções costumeiras. Quando as velas voltaram, se apagaram sem motivo algum, pois a noite estava serena. Houve espanto e admiração de todos, mas quando Silvana da Rocha se aproximou para acendê-las novamente, elas se reacenderam por si mesmas, vendo todos neste fato um milagre. Olha que interessante, é que muitas pessoas nos chamam de idólatras, né? Por causa da imagem da Virgem Maria. Mas olha que como isso precisa ser divulgado. Eu achei importantíssimo e muito propício ser no dia de hoje, porque nós não somos idólatras, mas a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é um fato histórico. Ela foi encontrada, não é algo fanático que veio de uma mente alucinada, não, foi um fato histórico. E essa imagem foi encontrada por pescadores, e aqui há nome de pessoas, né? Então, como no início foi dito, do nome dos pescadores, né? Vamos aqui, não quero falhar. Domingos Martins Garcia, Felipe Pedroso, João Alves, agora o filho de Felipe Pedroso, Atanásio, agora aqui o milagre das velas, que aconteceu diante de Silvana da Rocha, que foi acender as velas que haviam sido apagadas do nada, e quando ela foi acender, a vela acendeu sozinha, e a noite estava serena, e todos viram nisso um milagre, o milagre das velas, né? Assim como aquela canção diz: quero me consumir como uma vela no altar, né? Então, a chama, quando nós olhamos para a vela, nós vemos uma chama sempre em ascensão, né? Sempre para cima, mostrando para nós que nós sempre estamos indo em direção a Cristo, ao Eterno. Estamos indo para cima, no movimento de ascensão. Amém? E a chama, ela também nos mostra num momento ali num coração abrasado. Por isso, eles viram neste sinal do acender das velas esse milagre, né? Então nós vemos aqui nomes de pessoas, fatos históricos, pessoas que existiram, que presenciaram os milagres, assim como diz, né, a palavra: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, tais são os bens reservados para aqueles que amam a Deus. A rápida expansão do culto à Senhora Aparecida, em apenas 20 anos, foi o fato mais extraordinário acontecido junto da imagem, favorecendo sua rápida expansão.
a posição estratégica da capelinha colocada junto da estrada e as graças obtidas pela invocação da Mãe de Deus sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Então aqui começaram a invocar a Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora Aparecida. E nessa posição estratégica que a imagem da Virgem Maria estava na estrada. Então muitas pessoas afluíram para essa imagem encontrada no Rio Paraíba pelos 3 pescadores. E quando Atanásio Pedroso colocou a imagem da Virgem Maria já colada pelo seu pai Felipe Pedroso, o tronco, a cabeça, ele colocou na estrada, as pessoas começaram a fluir para lá, porque muitos eram os milagres que aconteciam devido à imagem estar numa posição estratégica. E não só por isso, mas também por ser a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na época, havia intercâmbio entre os moradores do Vale do Paraíba, dos habitantes do litoral norte, do interior de São Paulo e do interior de Minas Gerais. A devoção foi levada pelos tropeiros de Sorocaba até Campos de Curitiba, na direção sul, pelos mineradores às minas de Cuiabá, pelos sertanistas a Goiás e pelos comerciantes até os portos de Paraty, Ubatuba, São Sebastião e Santos. Então olha que interessante, outro fato histórico muito interessante. A devoção mariana, ela foi levada pelas pessoas devido aos muitos milagres que aconteciam, aos sinais maravilhosos de Deus, às coisas extraordinárias que aconteciam pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. E aqui, amados, algo que nós também podemos perceber é que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela foi unida à cabeça. Então aqui nós vemos que a devoção mariana não é uma devoção sem cabeça, mas é uma devoção onde o tronco foi unido à cabeça. Nossa Senhora mostrando que nós, devotos marianos, consagrados marianos, somos unidos à cabeça. Não somos pessoas sem cabeça, alucinadas, desvairadas, loucas, deslumbradas, vislumbradas, né? Não, nós temos um motivo para acreditar em Nossa Senhora Aparecida. E essa devoção, ela começou pelos pescadores. E agora a igreja nos orienta que ela começou a ser levada pelos tropeiros, pelos mineradores, pelos sertanistas, pelos comerciantes. Olha que interessante. Pessoas que estavam envolvidas aí, hoje poderíamos dizer, né? Pessoas trabalhadoras, envolvidas aí no terceiro setor, envolvidas aí com indústrias, envolvidas aí com comércio, né? Vida comum, vida de trabalho, vida de cotidiana. Essas pessoas envolvidas no cotidiano levavam a devoção mariana. Por isso, mais um ensinamento: o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o nosso trabalho não pode impedir a propagação da devoção mariana. Nós não somos escravos do nosso trabalho. Nós trabalhamos, mas também nós temos a nossa vida espiritual. Então, a vida cotidiana e a vida espiritual, elas trabalham juntas. Amados, olha que grandiosidade isso, dentro de um fato histórico. Nossa Senhora nos ensina, a devoção foi levada agora, começou por pescadores, foi levada por tropeiros, mineradores, sertanistas, comerciantes, para toda a região. Foi pelos tropeiros de Sorocaba até Campos de Curitiba, pelos mineradores, as minas de Cuiabá, pelos sertanistas a Goiás, pelos comerciantes até os portos de Paraty, Ubatuba, São Sebastião e Santos. Olha que coisa grandiosa. O cotidiano não se separa da espiritualidade, caminham juntos. A espiritualidade coroa o nosso cotidiano. Olha que graça.
Em 1750, o documento dos padres jesuítas afirma: muitos peregrinos chegam de lugares afastados, pedindo ajuda para suas próprias necessidades. Aqui nós podemos ver, não há distância para o atendimento de Nossa Senhora aos pedidos dos seus devotos. Os jesuítas dizem em um documento em 1750, muitos peregrinos chegam de lugares afastados, eles vão até a Virgem Maria, eles não ficam esperando sentados que o milagre aconteça, não, eles fazem sacrifício, eles saem lá, assim como diz, né, os tropeiros saem de Sorocaba, e dos campos de Curitiba, os mineradores saem das minas de Cuiabá, os sertanistas saem de Goiás, os comerciantes saem de Paraty, Ubatuba, São Sebastião e Santos, vão até Nossa Senhora, se tornam peregrinos, eles querem, eles se sacrificam, eles entregam, consagram a sua vida à Virgem Maria. Por quê? Em retribuição, em gratidão a tudo aquilo que Nossa Senhora Aparecida fez, faz e fará na vida dos seus devotos, na vida dos seus consagrados. Em 1700, é interessante aqui também que através desse documento dos padres jesuítas, é importante dizer que um devoto, um consagrado mariano, ele se torna um peregrino. Então a importância também de irmos aos santuários marianos, de visitarmos os lugares marianos, a importância das peregrinações marianas. Em 1757, a narrativa do achado da imagem do Livro do Tombo descreve o Livro do Tombo, que foi iniciado em 1757, que foi colocada a narrativa lá da aparição da imagem de Nossa Senhora, da retirada das águas, que ocorreu entre os dias 17 e 30 de 1717. O Livro do Tombo, que levou 40 anos para que fosse escrita essa narrativa. Ainda continua a Senhora com seus prodígios, acudindo à sua santa casa, romeiros de partes muito distantes, e a gratificar os benefícios recebidos desta Senhora. Então, vou repetir. A narrativa do achado da imagem do Livro do Tombo descreve o desenvolvimento da devoção nestes termos. Ainda continua a Senhora com seus prodígios, acudindo à sua santa casa, romeiros de partes muito distantes, a gratificar os benefícios desta Senhora. Então, olha que interessantíssimo, mais uma reflexão. Ainda continua a Senhora com seus prodígios, mas que insistência! Olha só, Nossa Senhora é insistente em ainda continuar a realizar prodígios. Por quê? Porque ela está unida à cabeça que é Cristo. Indo a Nossa Senhora, nós vamos a Cristo. É essa a missão de Nossa Senhora. Nos levar para a experiência com a Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então olha que interessante, lá no Livro do Tombo, a devoção mariana o desenvolvimento da devoção mariana se explica dessa forma. Ainda continua ela fazendo prodígios, ela acode todos os romeiros na casa dela, que vão lá para gratificar os benefícios que dela receberam. Então aqui nós nunca podemos deixar de ter Nossa Senhora em nossos corações, de sermos devotos, consagrados à Virgem Maria e de visitar a sua casa, porque a casa dela está de portas abertas para aqueles que experimentam os seus prodígios e para aqueles que são gratos a todos os benefícios que delas recebem. Em 1795, em Sorocaba, foi construída a primeira capela em louvor à Virgem Maria. Em 1827, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, foi construída outra igreja, que foi a catedral daquela cidade. Olha que interessante. Então, a partir daquele ato do filho de Filipe Pedroso, Atanásio, levar a imagem da Virgem Maria, construir um altar na beira da estrada. Ali outros altares também foram erigidos.
a primeira capela em Sorocaba e depois em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, foi construída a catedral daquela cidade em louvor à Virgem Maria. Você está entendendo agora a importância de erigirmos um altar dentro das nossas casas? A importância de erigirmos o altar à Virgem Santíssima dentro do nosso lar. Agora vamos falar sobre a imagem e a devoção à Imaculada Conceição de Maria. A devoção à Imaculada Conceição de Maria. A devoção à Imaculada Conceição de Maria foi trazido pelos colonizadores portugueses, marcando profundamente a religiosidade do povo brasileiro. Então, antes de se chamar, assim como diz, vou pegar aqui, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós tínhamos o conhecimento de Nossa Senhora Imaculada Conceição. E essa devoção à Imaculada Conceição de Maria, ela foi trazida pelos colonizadores portugueses. E através dessa devoção à Imaculada Conceição, se marca profundamente a religiosidade do povo brasileiro. Em todo o território, então aqui é importante também dizer que o povo brasileiro é um povo devoto à Virgem Maria. É um povo consagrado a Nossa Senhora. Em todo o território nacional surgiram ermidas, oratórios, capelas, igrejas destinadas a seu culto. Em todo o território nacional brasileiro, nós encontramos ermidas, oratórios, capelas, igrejas, na sua família doméstica, na sua igreja doméstica, encontramos o altar à Bem-aventurada Virgem Santíssima. Então, olha que interessante isso, né? O culto à Virgem Maria, à Imaculada Conceição, foi estabelecido dentro do território nacional. No dia 8 de dezembro, a sua festa é celebrada, realizada com grande pompa à custa do governo, desde que o rei de Portugal, Dom João IV, a declarara padroeira de seus reinos em 1646. O Brasil formou-se sob sua égide e proteção. Então, olha que graça, nós estamos na nação brasileira. A nação brasileira se formou sob a proteção e a égide da Bem-aventurada Virgem Maria. A sua festa é celebrada no dia 8 de dezembro e ela, no início, foi realizada com grande pompa, à custa do governo, porque o rei de Portugal, Dom João IV, a declarou padroeira de seus reinos. Então, olha aqui a importância de vermos também as autoridades políticas sendo devotas da Bem-aventurada Virgem Maria. E foram, através delas, o culto à Virgem Santíssima foi estabelecido, as pessoas começaram a ter o conhecimento da Imaculada Conceição. Então, olha a importância de um governo estar sobre a égide e a proteção da Bem-aventurada Virgem Maria. A nossa religiosidade, além de caracterizar a nossa religiosidade, a devoção inspirou artistas e literatos. Obras primorosas foram executadas na pintura e na cerâmica religiosa. Belas e artísticas imagens da Senhora da Conceição, esculpidas em madeira ou moldadas em terracota, começou a ser venerada em oratórios públicos, domésticos, em igrejas e catedrais. Então, olha aqui, a devoção mariana, ela começa também se mostrar, a religiosidade mariana começa também a fazer parte agora das obras de arte. Começam a estar também no meio dos artistas, no meio dos literatos. Olha que interessante, começou com os pescadores. Vamos voltar. É muito interessante isso, porque nós vemos o cuidado de Deus com todos os setores da nossa nação, né? Até mesmo com a economia da nossa nação. Olha que interessante. Começou com os pescadores, depois pelos tropeiros, depois pelos mineradores,
depois pelos sertanistas, pelos comerciantes, e agora atingiu os romeiros, levantou romeiros, peregrinos, e agora se levanta artistas, literatos, que também por meio da religiosidade para com a Imaculada Conceição, eles começam agora a realizar as suas obras de arte. A Virgem Maria é inspiração. Imagens em terracota. Beneditino Frei Agostinho da Piedade, grande mestre, escultor e monge, mais um escultor, com obras identificadas pelas siglas de seu nome, incluindo às vezes a data. Monge beneditino Frei Agostinho de Jesus, seu discípulo, nascido no Rio de Janeiro em 1600, convivendo na Bahia com Frei Agostinho, aprendendo dele a arte de esculpir imagens, residindo nos mosteiros beneditinos de São Paulo e de Santana do Parnaíba, não identificando suas imagens, mas de estilo inconfundível, pote empinado da imagem, mãos postas, sorriso nos lábios, queixo encostado com uma covinha no centro, flores em relevo nos cabelos, diadema na testa, a moda com 3 pérolas. Então, essas eram as características das imagens esculpidas em terracota por o monge beneditino Frei Agostinho de Jesus, que foi discípulo de Frei Agostinho da Piedade, que também era o escultor da imagem da Imaculada Conceição em terracota. Então, olha que interessante. A religiosidade mariana da Imaculada Conceição agora atinge também os escultores. Os indícios. Diversos estudiosos de imagens do período seiscentista, Dr. Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, monges beneditinos, Dom Clemente Mara da Silva Negra, Dom Paulo Maier, afirmam ser a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de autoria de Frei Agostinho de Jesus, que esculpou a imagem em Mosteiro de São Paulo ou de Santana de Parnaíba pelo ano de 1650. A imagem era policromada, característica perdida ao ficar submersa no lado das águas do rio Paraíba. Cor negra também se deve a esse fato e ao fato de ficar exposta ao lume de velas e tochas durante muito tempo. Olha que coisa interessantíssima. A imagem que foi encontrada no rio Paraíba pelos 3 pescadores, eles atribuem a autoria da imagem a Frei Agostinho de Jesus, que esculpou, que era um beneditino, que esculpou a imagem no Mosteiro de São Paulo ou Santana do Parnaíba pelo ano de 1650. Então, ele esculpindo a imagem da Virgem Maria, da Imaculada Conceição, no ano de 1650, ela foi encontrada no Rio Paraíba em 1717. E quando ela foi encontrada, em 1650, ele tinha feito a imagem policromada, ou seja, a cor era diferente da cor encontrada no Rio Paraíba. E por que a cor mudou? Se tornou negra? Porque a imagem ficou exposta ao lume de velas e tochas durante muito tempo. Por isso, de policromada, ela se tornou negra, por causa da exposição das velas. E porque ela ficou também submersa no lodo das águas do rio Paraíba. Então, ela escureceu. Então, olha aqui que interessante. Eu fiquei impressionada agora, porque eu tive uma experiência muito forte. E aqui eu vejo mais um milagre da Virgem Santíssima. Eu não tinha me atentado para esse fato, louvado seja Deus. Teve um momento que nós ganhamos uma imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, de um frei numa missão que nós fomos numa casa de recuperação. Que nós também evangelizamos casas de recuperação. E quando nós... e diante dessa imagem, aqui na Casa da Missão, tem um quartinho ali fora que é utilizado para formações e orações. E
Nesse quarto havia a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, era uma imagem de gesso, e nós orávamos diante dessa imagem, porque a devoção à Rosa Mística, ela é também especificamente voltada para as lideranças eclesiais, né? Missionários, padres, bispos, papa, para aqueles que são vocacionados, que trabalham na igreja, servos na igreja. E por isso, devido a isso, nós orávamos diante dessa imagem. E um dia nós saímos e esquecemos a vela acesa, tudo ali no quarto, e saímos para a missão. Quando nós voltamos, a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística estava totalmente negra, queimada pelas velas. Agora eu vi aqui que o que aconteceu no Rio Paraíba aconteceu aqui dentro da Casa da Missão Chamas Abrasadoras. Era uma imagem de Nossa Senhora Rosa Mística que, queimada pelas velas, se tornou negra. O mesmo que aconteceu, e até eu me lembro como se fosse hoje, que eu olhei para a imagem e eu disse: Nossa Senhora Rosa Mística nos leva hoje a Nossa Senhora Aparecida. Olha que interessante, né? Por causa dela ter, Nossa Senhora Rosa Mística é de cor clara, e ela, quando nós chegamos, ela estava negra. E eu disse: Nossa Senhora Rosa Mística está falando sobre ela mesma, mas agora no nome de Nossa Senhora Aparecida. Olha que interessante, nossa, maravilhoso isso. Louvado seja Deus, porque Deus colocava no meu coração para passar essa formação hoje. E mais uma vez, Nossa Senhora Aparecida se faz presente na minha vida. E aqui agora eu não posso deixar de falar. Quando eu tinha 1 ano e 2 meses, eu tive uma doença muito séria. E na frente da minha casa, que eu nasci em Santo André, de Santo André eu fui para Ribeirão Pires. Eu só nasci em Santo André, no ABCD Paulista, e fui para Ribeirão Pires. Na frente da minha casa tinha um médico pediatra. E eu fiquei muito doente, eu caí numa febre muito alta. Minha mãe, desesperada, me levou para aquele pediatra na frente da minha casa. E o pediatra disse para minha mãe que eu estava com pneumonia. E a minha pneumonia estava redobrada. E a minha mãe, desesperada, eles começaram a me tratar como pneumonia. Mas na verdade eu estava com sarampo. E o médico não detectou. É incrível isso, né? E eu fui tratada como pneumonia. E quando minha mãe viu que eu estava piorando, minha mãe trocou o médico, me levou para o hospital. E no hospital ele disse: pelo amor de Deus, essa criança está com sarampo. E o sarampo dela redobrou. Agora eu não sei se é essa a palavra certa. Desculpe aí, se você conhece melhor, me corrija, por favor. Mas é como se eu tivesse com sarampo 2 vezes. E aí eu fui levada para o Hospital Beneficência Portuguesa em Santo André. E lá eu fiquei largada. Eu fiquei incubada. Os médicos falaram para minha mãe que não tinha mais jeito. Eles falaram para minha mãe que ela poderia esperar somente a minha morte. E isso tudo com 1 ano e 2 meses. Imagina o desespero de meus pais. Minhas tias contam que meu pai sentava na escada e gritava. Imagina um homem chorando e gritando na escada, né? E ele chorava e gritava e dizia: Nossa Senhora Aparecida, eu te dou a minha filha, salva a minha filha. E ali a minha mãe começou a rezar para Nossa Senhora Aparecida, minha família me consagrou para Nossa Senhora. Eu tenho inúmeros, nossa, incrível, inúmeros testemunhos de Nossa Senhora. E ali eles começaram e me entregaram para Nossa Senhora. E a oração deles foi esta: a minha filha é sua, faça dela o que a senhora quiser. E aí, nesse dia que eles fizeram essa oração, eles tiveram que sair, porque eu estava incubada. Não podia ficar no mesmo local que eu estava. E ali eles fizeram de tudo. Daí o médico disse para minha mãe: olha, nós já tentamos achar, até hoje a minha veia é difícil de achar. Toda vez que eu vou tirar sangue, eu fico lá um maior tempão, eles tentando achar minha veia. Sofro, né? Mas é difícil. Quem tem veia que some aí na hora H, sabe o quanto é difícil. E já tentamos achar a veia de sua filha, a gente não consegue, não tem mais jeito. Agora nós temos que esperar
simplesmente entregar a Valéria, porque a Valéria não tem mais jeito. E a minha mãe disse, essa foi a última palavra de vocês, que nós entregamos ela para Nossa Senhora. E saiu do quarto. Naquele dia, houve algo extraordinário. No momento que minha mãe e meu pai estavam na escada, saiu uma mulher negra de dentro do meu quarto. E minha mãe viu essa mulher saindo, essa mulher estava vestida de enfermeira. E minha mãe foi atrás dessa mulher para saber o que tinha acontecido. E só que num determinado momento, a minha mãe naquele hospital correndo atrás dessa mulher, minha mãe deixou de enxergar essa mulher. E foi para onde fica o pessoal fazendo ali ficha, essas coisas. Chegou ali e falou, olha, eu acabei de ver uma enfermeira saindo do quarto da minha filha. Pelo amor de Deus, me dá notícia da minha filha. Ela não foi até nós, mas ela saiu. Aí a moça perguntou para ela assim, quem foi a enfermeira? A senhora sabe? Não sei, eu não conheço. Como que ela era? Negra. Aí a secretária lá disse assim, não há mulher negra nesse hospital. Aí ela disse, saiu do quarto da minha filha agora. Ela disse, não tem. Aí a minha mãe abaixou a cabeça, começou a chorar, falou, então envia alguém lá no quarto, porque acabou de sair uma enfermeira negra de lá de dentro. Daí os médicos foram. Quando os médicos foram, eu estava curada. Eu cheguei, os médicos chegaram lá, eu já tinha respondido, já estava com sinais vitais, estava curada. Então, minha mãe atribuiu esse milagre à Nossa Senhora Aparecida. E ali eles choraram, meu pai chorou muito, porque meu pai gritava, dizia, eu te dou minha filha, eu te dou minha filha. Até hoje, sou missionária há 25 anos, graças a Deus, até hoje a minha família diz, a gente não concorda muito com algumas coisas, mas nós não podemos reclamar, porque o seu pai diz que ele te dava para Nossa Senhora. Então, aqui eu digo para você, a importância da devoção à bem-aventurada Virgem Santíssima. Então, que hoje, aos pouquinhos, nós vamos aí fazendo mais formações sobre a Virgem Maria, mas que você creia que a Virgem Santíssima nos leva para Deus. A devoção à Senhora Aparecida, expressão forte de religiosidade. O povo brasileiro, o nome e a invocação de Nossa Senhora Aparecida entraram nos hábitos e na vida do povo, que sempre a invoca nos perigos, nas doenças, nos sofrimentos, nas horas felizes, nas horas de gratidão a Deus, e para desejar feliz viagem e regresso, sucesso na saúde, sucesso nos negócios. Ou seja, Nossa Senhora Aparecida hoje, ela é invocada em todas as circunstâncias de nossas vidas, não só em momentos de necessidade, mas também em momentos de gratidão, de retribuição por tudo que ela nos faz diante da nossa história. Aparecida tornou-se nome próprio, masculino e feminino. Final do século XVIII, crianças eram batizadas com esse nome, Aparecida. Deu nome ainda a mais diversificadas instituições e tornou-se ainda o oráculo de capelas, igrejas e catedrais. Então, devido à devoção, devido à propagação da devoção mariana, o nome Aparecida começou a ser utilizada no cotidiano das pessoas. A devoção a Nossa Senhora Aparecida sobressai, marcando a religiosidade popular brasileira, como, por exemplo, Senhor Bom Jesus, Divino Espírito Santo, São Benedito, Senhor do Bonfim, São Francisco de Assis, entre outros. Padre Valentim, redentorista, trabalhou em Aparecida e em 1897 reconheceu a influência de Nossa Senhora Aparecida na religiosidade do povo brasileiro, escrevendo a uma revista mariana da Alemanha, afirmando: Nossa Senhora Aparecida domina verdadeiramente como Senhora toda a região. Sua influência se estende para todas as partes do Brasil. Se vê uma devoção generosa, um amor pronto ao sacrifício. Lembra que eu falei no início
que a devoção mariana nos leva ao sacrifício. No amor à Mãe de Deus, o povo brasileiro ainda está à procura de um que o iguale. Não há igual. Analisando a realidade religiosa do fim do século XIX, do fim do século XIX, afirma: não é sem razão que Nossa Senhora é tão amada e invocada. Este amor e devoção foram a defesa contra a descrença contra a descrença e o segredo de sua perseverança na fé católica. Sem esta devoção, o povo teria caído na mais completa indiferença religiosa. Então, olha que interessante, a devoção mariana também, ela foi verificado que através da devoção mariana, as pessoas conseguem ter fé. O dom da fé, que é um dom derramado por Deus nos nossos corações, pela intercessão mariana, ele se torna mais evidente. Então aqui diz que se não fosse essa fé católica, a intercessão da Imaculada Conceição, que depois o nome foi colocado Imaculada, a Nossa Senhora Aparecida da Imaculada Conceição, essa devoção mariana, ela é uma manifestação da fé católica, e sem ela a indiferença religiosa teria se tornado muito maior. Olha que interessante. Por isso a importância de nós manifestarmos a devoção mariana. A razão fundamental dessa influência foi e é ainda hoje a mensagem de alegre esperança de salvação, que a Mãe de Deus comunica a todos os seus fiéis, devotos e peregrinos, carentes de assistência religiosa da igreja e carentes do amparo da sociedade. O povo se refugiou nas suas devoções, especialmente na devoção a Nossa Senhora Aparecida, sem ter quem o animasse na fé e sem ter quem o instruísse na doutrina. Então, olha que coisa maravilhosa, né? A influência da devoção mariana, ela nos leva para a fé na Santíssima Trindade e para a doutrina da igreja. A devoção mariana, ela nos instrui a respeito da doutrina e ela nos anima na fé. Olha que grandiosidade. Então, ser devoto de Maria também é ser uma pessoa instruída na doutrina e ser uma pessoa animada na fé. Por isso, a mensagem mariana, ela é uma mensagem de alegre esperança de salvação. Você que chegou agora, que não viu a live desde o início, depois assista. E lá no início nós falávamos, lembra do primeiro encontro do tronco, do corpo, a necessidade do batismo, e depois o encontro da cabeça, porque batizados somos unidos, nos tornamos corpo místico de Cristo e nos unimos à cabeça que é Cristo, né? Não somos pessoas sem cabeça, mas temos a cabeça pensante que é Cristo, temos os pensamentos de Cristo. Então olha que coisa mais maravilhosa. Através da devoção mariana, nós somos instruídos na doutrina e animados na fé. E olha também aqui que coisa interessantíssima, quando se fala que a devoção mariana, ela é a defesa contra a descrença e o segredo da perseverança na fé católica. Então, a devoção mariana é perseverança na fé católica. A devoção mariana, ela vai contra a descrença e contra a negligência da fé. A devoção mariana, ela nos anima na fé e ela nos instrui na doutrina. E olha que coisa maravilhosa, ela nos leva ao sacrifício. Por isso, nós hoje possamos pedir a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que nós possamos, pela devoção mariana, nós possamos ter uma devoção generosa, um amor pronto ao sacrifício, que nós possamos defender a fé contra a descrença
e contra a negligência, que nós possamos também perseverar na fé católica, que nós possamos ser animados na fé e instruídos na doutrina. Louvado seja Deus. Amados, essa formação é uma formação grandiosíssima, riquíssima, que você possa levar essa formação adiante, nos ajudar a divulgar essa formação e que Deus nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Por isso, nos colocamos agora sob a intercessão de Nossa Senhora. É que aqui não dá para você ver direito, mas é porque eu tenho que ficar aqui por causa da iluminação, que a iluminação aqui é um pouco melhor. Mas aqui do meu lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, que hoje, a devoção mariana, pela nossa consagração, pela nossa entrega à Virgem Maria, que você também seja alcançado hoje. E nos colocamos sob a intercessão de Nossa Senhora, que nós possamos dizer sempre que somos marianos, possamos propagar esta devoção, para que cada vez mais a Santíssima Trindade possa ser amada, possa ser conhecida, porque indo a Maria, nós vamos à Santíssima Trindade. Por isso, que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe você. Muito obrigada pela presença. Quero pedir perdão a você aí, porque eu não consigo ler o nome de todas as pessoas que entram na live, porque eu não tenho como ficar mexendo no celular e fazendo a formação ao mesmo tempo. Mas muito obrigada, se sinta acolhido, se sinta muito bem recebido nessa formação. Você é uma pessoa extremamente importante dentro dessa formação, porque é através de você que essa formação é compartilhada, que você vai evangelizar outras pessoas, que outras pessoas também conhecerão a devoção mariana, que outras pessoas também se aproximarão de Nossa Senhora. Essa formação hoje foi riquíssima, também fiquei surpreendida por essa formação. Por isso que Deus abençoe você, compartilhe aí, vamos levar a devoção mariana adiante. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras, agendamento de missões, link aí na bio. Que Deus te abençoe. Salve Maria.